Pois é, eu sigo aqui no debate com o Roberto Tardelli e a Janaína Pascoal, que se junta a nós. Janaína, boa tarde, bem-vinda. Você não estava aqui, mas a gente acabou discutindo violência no Rio de Janeiro, ainda agora falando sobre as ações policiais que vitimam crianças perto de escolas. E olha o que vem o assunto. A pergunta é, policiais devem ou não ter as atividades filmadas? Então, esse tema, ele é complexo. Eu não tenho, assim, uma posição firme nem a favor nem contra. Eu compreendo os dois lados. Entendo, por exemplo, com relação a esses tiroteios em escola, e eu enfrentei essa situação aqui na área, né, que os moradores gostam que nós chamemos de Craco, mas que a população conhece como Cracolândia, porque muitos pais estavam temerosos com relação aos filhos saírem dos condomínios aqui na região central e irem para as escolas públicas que tem ali. E eu pedi para que câmeras fossem instaladas no entorno das escolas, né? E grupos, né, de criminosos pressionavam, inclusive diretores e professores, para que não quisessem as câmeras no entorno das escolas. Então, às vezes, nós podemos ter situações intermediárias, né? Mas essas situações intermediárias, elas desagradam, né, a vários grupos. Este caso da ordem do ministro Fachin, ele me intriga especialmente, porque nós vemos geralmente as manchetes, mas eu fui tentar entender em que processo é que foi exarada essa ordem, né? Porque às vezes sai na imprensa, não, o ministro Fachin decidiu, ou um outro ministro decidiu, e nós não conseguimos entender o histórico. Essa decisão saiu nos autos, né, em que lá atrás o ministro Fachin proibiu as operações em comunidades. Ele proibiu operações policiais, esse tema foi muito debatido na sociedade, entre as forças de segurança. Eu compreendo a aflição da população que mora nessas regiões, porque, em regra, acabam sendo vítimas dos criminosos e, quando a polícia entra, também dos policiais, né? Então, é uma situação muito complicada, né? Mas, por outro lado, eu não vejo que seja solução essa linha de raciocínio que, ao que parece, o ministro Fachin vem trilhando, de inverter, né? De dizer que necessariamente, né, a parte responsável pelas mortes, pelos ferimentos, é a polícia, né? Então, assim, eu não tenho uma resistência a colocar essas câmeras, mas eu queria entender primeiro, por que é que o Supremo é que está tratando disso, né? Lendo a inicial, que essa ação ela foi proposta pelo PSB, né, que é um partido político. Lendo a inicial, o que foi que eu compreendi? A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou uma legislação dando um prazo para o Poder Executivo instalar essas câmeras. Então, isso foi uma decisão do Legislativo lá do local. Porém, o governador vetou. E aí, o partido foi para o Supremo Tribunal Federal. Independentemente de ser favorável ou contrário às câmeras, né? A possibilidade de veto, ela tem previsão constitucional. Uhum. Tanto no legislativo ali no âmbito estadual, sim, como no federal. Com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, mas nós vamos precisar começar a perguntar qual é a legitimidade do Supremo Tribunal Federal para legislar no lugar dos poderes competentes para tanto. Então, o que me parece que seria o caminho? E eu acho que a discussão ela é válida, tá? Por exemplo, quando o ministro, agora governador Tarcísio, estava candidato e ele anunciou que acabaria com as câmeras aqui em São Paulo, eu cheguei a conversar com ele, porque naquele período eu tinha mais acesso a ele, falei, olha, na época ministro, né? Ministro, tenha mais cautela com esse tema. Acho bom o senhor se reunir com as forças, até porque foi uma decisão até da segurança pública aqui de São Paulo, não é algo tão simples assim. Então, eu não sou uma pessoa resistente a esse debate. Sim. O que me incomoda é que agora, todos os assuntos, quem legisla é o Supremo. Sim. Então, se houve uma lei publicada, na verdade, um projeto aprovado, e o governador vetou, cabe aos partidos se reunirem
e talvez fazerem uma proposta no âmbito federal. Sim. Sabe? E porque senão, toda vez que tiver uma demanda, vai para o Supremo legisla, muitas vezes por meio de decisões monocráticas. Sim. E nós não ficamos nem sabendo qual era o objeto da discussão em que foi baixada uma norma. Sim. Então, assim, pode um ministro do Supremo, por mais competente, por mais brilhante que seja, dar uma ordem para o governador de um estado fazer ou deixar de fazer alguma coisa, não havendo uma lei que o obrigue? Entende? Eu tento captar muito, porque vocês são muito didáticos aqui em relação à questão jurídica, e eu tento captar, mas eu tento também colocar o nosso telespectador. Sobre a ordem do ministro Edson Fachin, do Supremo, que proibiu a realização de operações policiais, mas poderia haver em hipóteses absolutamente excepcionais. Isso aconteceu durante a pandemia, mas a ação foi do PSB em 2019, pedindo isso com autorização do Ministério Público. Isso, aí agora o PSB peticiona de novo, nesse mesmo, vamos dizer assim, para o povo entender, nesse mesmo processo, nesse mesmo feito, né? Pedindo essa liminar para mandar o governo do Rio instalar as câmeras. Sim. Então percebe que aquilo fica ali, né? E aí vai se peticionando. Mas isso não acontece do nada, né? No ano passado a gente teve aí uma série de operações policiais que vitimaram, acho que duas pelo menos, bateram recorde, foram históricas para o estado do Rio de Janeiro. Chacinas. Sim, sim, eu acompanho e eu não corroboro, entendeu? Eu sei que a população mais carente é a mais vítima da insegurança, só que o discurso que prevalece é um discurso que inverte, né? Porque assim, não, tudo bem, não quero que entrem atirando perto de escolas, eu concordo com isso. Vamos instalar as câmeras no entorno das escolas. Porque aí vai ser filmado policial abusador, mas vai ser filmado traficante também, miliciano, quem quer que seja, sabe? Porque o discurso fica muito, assim, com todo respeito, enviesado. Sim. Qual é a solução? Deixar o crime correr solto? Eu estava lendo aqui antes de entrar. Estão anulando apreensões de 180 quilos de drogas, 600 quilos de drogas. Sim, na verdade, Janaína, eu vou ter que te cortar, porque, gente, é muito difícil, tá? A gente entra aqui no embate com a Janaína, tem que passar pro Tardelli também. Mas, na verdade, a câmera vai filmar, né? A ação policial, mas está filmando não o policial em si, está filmando a apreensão dele, o bandido. Mas se não for no ambiente, vai filmar todo mundo. Talvez proteja até mais as crianças. Bom, aí já é uma outra questão. Entendeu? Vou botar a questão inicial aqui, a gente abre um leque toda vez com a Janaína Pascoal aqui, porque ela é muito inteligente, minha gente. É enxerida. Olha, Tardelli, policiais devem ou não ter atividades filmadas? Eu não tenho nenhuma dúvida. O dado é de 2022, em 18 unidades aqui de São Paulo, onde o monitoramento pelas câmeras passou a existir, a letalidade caiu em 85%. Isso não significou de jeito nenhum que se abdicasse do dever de polícia. O que a gente tem que entender, e aí, Janaína, é onde eu quero chegar contigo, né? Nós não podemos exigir que a diretora da escola investigue o crime. A diretora da escola, ela é a diretora de um departamento de ensino. Ela tem que estar focada com as suas crianças. Quem tem que investigar a ação de traficantes que rondam, são outras formas de investigação que a polícia dispõe. A polícia dispõe dessas formas. A gente vive um momento mais narcísico do mundo, da sociedade, que todo mundo se filma, todo dia. Outro dia eu estava no supermercado e vi o camarada se filmando do lado da geladeira de frango. O que ele viu na geladeira de frango que ele estava se filmando? Mas é um gesto narcísico, ele estava lá se filmando. E tudo é filmado, menos a ação criminosa. Tudo se filma, menos a ação do criminoso. Qualquer celular, por mais vagabundo que seja, tem a filmadora. E nós estamos assim colocando, e veja uma coisa, é muito sintomático, e eu volto àquela coisa anterior, que nós precisamos fazer um estudo epidemiológico sério sobre a polícia. Não é possível que a polícia peça para que se tirem câmeras exatamente daquelas estruturas policiais de confronto mais direto.
que eles estão dizendo, querendo dizer com isso? A câmera atrapalha. A câmera atrapalha o quê? É evidente que o poder público tem que ser fiscalizado. Nós, a sociedade comum, nós temos que... existem meios de nos fiscalizar. A Polícia Civil, a Polícia Judiciária tem meios para isso. O investimento é muito menor do que se imagina. Agora, por que recusar-se a usar a câmera? Por quê? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Eu que tenho que responder? Não, você não. Quem tem que responder essa pergunta é o cabra que pediu para que as câmeras não fossem utilizadas. Quando usa a câmera, diminui a morte de policiais também, tá? Porque são vitimados pelo crime. 85% da letalidade caiu. Isso é um dado que foi o dado que fez com que o governador Tarcísio recuasse na determinação de tirar as câmeras, porque, olha, diminuiu a letalidade e não diminuiu a atividade policial. Porque as pessoas falam, mas se filmar o policial não vai trabalhar. Não, continua trabalhando. Todo mundo continua trabalhando. O que nós vamos ter agora é uma possibilidade de verificação. A ação do Estado, e isso, Janaína, me preocupa muito, você como política, como deputada, como penalista, como professor universitário. A ação do Estado da administração, do governo, fala assim, ó, eu não quero ser fiscalizado numa ação que decorre morte, é muito grave. Mas o argumento do governador, porque nesse pedido consta que necessariamente as imagens vão para o Ministério Público e para a Defensoria, que já são órgãos de controle, órgãos de fiscalização. O argumento do governador é que ele pode também expor esses policiais. Por favor, Então, esse é um argumento que eu só admito um argumento desse de quem não tem argumento. Olha, eu não tenho argumento nenhum. Então eu preciso falar qualquer porcaria. Olha, vai expor o policial. Vai expor que policial? O agente público não tem direito à privacidade, ao sigilo. Ele está numa atitude pública. Polícia ostensiva, repressiva. A polícia secreta, aquela polícia de investigação, que eu tenho grandes críticas a isso. Nós temos como fazer, essa investigação existe como fazer. O que não é possível é fazer investigação de quem não respeita direito populacional nenhum. Eu vou pegar um caveirão, um blindado, vou entrar na favela, vou dar tiro para todo lado, ninguém vai me filmar e tá tudo bem. Mas é interessante, isso que a gente não... Os defensores da filmagem integral da atividade policial, eu estou deixando claro que eu não sou uma pessoa que é contra. Eles se arrepiam quando fala, por exemplo, em filmar a sala de aula. E também são professores da rede pública. A sala de aula não é um lugar de segurança. A sala de aula é um lugar pedagógico. Não há sentido eu filmar uma sala de aula. Como não há sentido eu filmar, por exemplo, uma academia de balé, de dança. O que eu tenho que filmar? Eu tenho que filmar uma atividade de pessoas que estão armadas, com munição pública, com uma viatura pública, com combustível público, com fardas públicas e autoridade pública. Essas têm que ser fiscalizadas. A câmera na sala dos professores, eu acho aquilo uma violência. Acho uma violência. As questões da sala de aula são 99% pedagógicas. Agora, a questão da rua não é pedagógica, a questão da rua é de segurança pública. De quem é a segurança pública? Sim. Nós não podemos ter uma polícia contra uma polícia a favor. Nós temos que ter polícia para todo mundo. Tardelli e Janaína. Olha, te interrompi, desculpa. Você não me interrompe, você me regulamenta. Não, é porque eu preciso ir para um novo intervalo e essa não vai ser a primeira nem a última que vocês vão debater esse tema fundamental aqui